Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Uma pergunta eu quero fazer para você que me ouve. Dentro de 4 paredes vale tudo? Do seu ponto de vista, você como servo de Deus que é, pessoa abençoada, cheia da graça de nosso Senhor, você acha que o casal cristão dentro de 4 paredes tem total liberdade em todos os aspectos? Pode relacionar-se de todas as formas? O que é que você acha a respeito disso? Qual o teu ponto de vista a respeito dessa situação? Nós vivemos dias, irmãos, dias extremamente complicados e temos notado que as pessoas têm perdido um pouco a direção com relação às relações íntimas. Algumas pessoas não sabem o que é certo, outras não sabem o que é errado, outras pessoas acham que tudo pode, que tudo vale, porque se existe amor, Elias Oliveira, se existe amor, tudo pode, Elias Oliveira. Muitos pensam desse jeito, irmãos, e usam a ideia do amor como alguma coisa que valida todas as práticas, mesmo aquelas que não são muito legais. Mas eu quero afirmar para vocês, irmãos, que o diabo veio para trazer sofismas. O diabo veio lançar sofismas nas cabeças das pessoas. O diabo tem adentrado as igrejas com uma série de sofismas. Entre elas, que se a pessoa ama, se a pessoa ama, tudo bem, porque Deus é amor, e se Deus é amor, Deus aceita. Deus permite. Não é verdade? E muitos irmãos levados por essa ideia que Deus é amor e se há amor tudo pode, estão na prática de atos errados, na prática de atos condenáveis, na prática de atos abomináveis ao Senhor. E infelizmente, irmãos, existe por aí muitos pregadores, muitos mestres, falsos profetas pregando de forma aberta que se o casal ama-se, se há amor entre o casal, dentro de 4 paredes, tudo é válido, tudo é válido. Mas eu quero afirmar para você já, afirmando de forma clara, direta, que este procedimento não está de acordo com os princípios de Deus. Dentro de 4 paredes, o que vale é aquilo que o Espírito Santo de Deus pode participar. Dentro de 4 paredes, o que vale é a santidade. Dentro de 4 paredes, o que vale é fazer a vontade do Senhor, é honrar o Senhor nas nossas ações, é honrar o Senhor nas nossas intimidades, porque nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Cristo Jesus. Todos os nossos atos precisamos prestar contas ao Senhor. Sim, irmãos, eu não posso fazer uso daquilo que é condenável achando que é válido. Eu não posso fazer uso daquilo que é errado achando que é válido. O que acontece é que muitos erram por não conhecerem as Escrituras Sagradas. E nós precisamos voltar para a palavra do Senhor. Voltar para a palavra de Deus. Evidentemente que na palavra do Senhor nós não vamos achar de forma literal uma condenação específica para cada ato pecaminoso, mas nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que nos dá o discernimento, e é nesse discernimento que nós vamos usar o nosso corpo de forma adequada para que o Senhor seja honrado em nossos atos. Dentro de 4 paredes, para o servo de Deus, o que vale é a presença do Senhor. O que vale é entender que ali é lugar de glorificar, ali é lugar de bendizer, ali é lugar de adorar o Todo-Poderoso. Portanto, o que vale dentro de 4 paredes são ações de santidades, atitudes de santidade. Mesmo que os líderes de nossos dias abram concessões, mas aquele que é o nosso líder maior, o Todo-Poderoso, esse sim, nós devemos observar os seus ensinamentos e praticar os seus ensinamentos. Eu quero convidar você a ler a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 23.
Respondeu Jesus: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Este é o mandamento do Senhor, esta é a ordem de Cristo Jesus. Ele afirma ainda no versículo 15 do mesmo capítulo: Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Este é o parâmetro de vida para o servo do Senhor. Irmãos, quando nós amamos o Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, nós vamos receber dele o Espírito Santo do Senhor. E esse Espírito de Deus nos dirigirá pelos caminhos certos. E o Espírito de Deus nos fará trilhar em caminhos que nos aproximam de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus não induz as pessoas ao erro. O Espírito Santo de Deus não leva as pessoas ao erro. E nós precisamos entender isso, irmãos. E o primeiro entendimento que nós precisamos ter, para que nós possamos compreender tudo relacionado às intimidades íntimas, é lembrarmos que o homem foi criado para honrar e glorificar o nome santo de Deus. Esse foi o objetivo do Senhor ao fazer o homem. O homem não foi criado por acaso, sem um objetivo, perdido no meio do espaço, mas quando o Senhor Deus predispôs no seu coração em criar o homem, ele tinha como meta que o homem a ele devotasse toda a honra e toda a glória pela sua existência. E para que nós possamos honrar e glorificar o nome santo de Deus, irmãos, é impossível que isso aconteça quando há o pecado, quando o pecado está vivo dentro da gente. Nós precisamos primeiro entender que somos comprados por Cristo Jesus para vivermos uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de atitudes que nos levam a refletir a glória de Deus na nossa existência. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo afirma: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esta é a ordem do Senhor para a minha vida. Esta é a ordem do Senhor para você que me ouve. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Se somos novas criaturas, irmãos, as paixões do pecado, as paixões do tempo do pecado, as paixões da velha natureza, estas foram queimadas, foram purificadas no sangue de Cristo Jesus. E continuando em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo afirma: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Irmãos, o que falar contra esses textos? Como agir de forma errada quando textos tão claros, textos tão transparentes, traz a revelação da palavra de Deus? Quando nós estamos em plena sintonia com os princípios ditados por Deus, nós somos transformados por Ele, somos feitos em templos. E quem habita nesse templo é o Espírito Santo de Deus. E é o mesmo Espírito que deve estar também entre quatro paredes. Se sou eu templo do Espírito Santo de Deus, se minha esposa é templo do Espírito Santo de Deus, se nós estamos entre quatro paredes, deve existir nesse local, nesse recinto, nada mais que atitudes que representam a santidade, a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. E não deve existir lugar para a carne, não deve existir lugar para as impurezas, irmãos, não deve existir. Em nome de Jesus. Nós não podemos nos deixar enganar. Não podemos nos deixar enganar pelo inimigo.
Nós não podemos nos deixar enganar pelo diabo, porque o diabo anda ao redor, ou de redor, anda por aí, querendo devorar aqueles que estão na presença do Senhor. E o diabo sabe como tocar nas pessoas, porque o diabo te conhece, o diabo me conhece melhor do que eu conheço a mim mesmo. O diabo sabe das minhas fraquezas, o diabo sabe das minhas fraquezas. E ele sabe onde investir. É por isso que eu não posso dar espaço para o pecado. É por isso que eu não posso abrir espaço para o pecado, irmãos. Nós sabemos, amados, que o sexo foi criado por Deus. Claro que foi. Foi criado por Deus. Inicialmente como uma forma de procriação. É comum a todos os seres vivos. Mas o homem foi criado de forma diferente. Oh, glórias! O homem foi criado de forma diferente. A sua existência é a manifestação da graça e do amor de Deus. Em sua misericórdia, irmãos, preste atenção, em sua misericórdia, Deus permitiu que as relações sexuais fossem prazerosas. Nós sentimos prazer, é muito bom. É agradável, nos enche de alegria, mas é preciso que tudo isso ocorra de uma forma natural, da forma que o Senhor havia antes planejado, da forma que o Senhor antes havia planejado para o casal. É uma prática que é restrita à vida conjugal, aos casados. Mesmo que haja o maior amor do mundo, mesmo que haja o maior amor, mas é proibida àqueles que não são casados. Aqueles que não são casados, se a praticarem, estão cometendo a fornicação, que é o relacionamento sexual entre solteiros, e o Senhor condena de forma clara a fornicação. Mas é bênção quando praticada entre quatro paredes, com a presença do Senhor, na graça do Senhor, em oração, dando glórias a Deus por esse ato tão especial. Assim deve ser a nossa atitude, irmãos. Nós precisamos ter um ato sexual que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado, que Deus receba a honra e a glória pela sua criação, pelas suas bênçãos. E isso se faz em santidade, irmãos. É em santidade. As relações íntimas são restritas ao casamento, não pode esquecer disso, mas devem ser praticadas em santidade. É preciso que haja santidade. Na verdade, todos os nossos atos, seja eles quais forem, todos os nossos atos precisam ser em santidade. Porque se não houver santidade nas nossas ações, é impossível agradarmos a Deus, amados. É impossível agradarmos a Deus. Queridos, nós precisamos entender que a vontade do Senhor é superior aos nossos desejos. A vontade de Deus é superior a tudo quanto somos. Primeiro precisamos ver o que Deus quer para a minha existência. Depois praticar aquilo que eu desejo. Mas eu preciso praticar, fazer alguma coisa quando há a anuência de Deus, a permissão de Deus, a aprovação do Senhor. E eu quero chamar a atenção ainda para a existência do diabo, irmãos. As pessoas estão subestimando o diabo. As pessoas acham que o diabo perdeu seu poder, que o diabo está jogado num canto, esquecido, sei lá. Mas eu quero falar para vocês que o diabo nunca esteve tão atuante. O diabo nunca esteve tão atuante e hoje tem adentrado também aos portais das igrejas. Hoje o diabo tem sentado nos primeiros bancos das igrejas. Hoje o diabo tem subido aos púlpitos e tem ensinado lá dos púlpitos das igrejas às pessoas que estão ali. E muitos estão escutando a palavra que não procede de Deus, mas não possuem nos seus corações discernimento, porque não procuraram ler a palavra, não procuraram conhecer a
a Deus, e tudo aquilo que alguém fala é aceitável. Tudo aquilo que os mestres de nossos dias afirmam é aceitável, porque o coração do homem está cheio de desejo de cometer pecados, e quando existe um sacerdote que dá autorização, que dá o ok, o coração vibra, o coração das pessoas vibram. E nesse aspecto, amados, alguns estão dando autorização e afirmando que dentro de 4 paredes tudo é válido, tudo é válido. É isso que o diabo quer, é isso que o diabo quer. O diabo é o nosso inimigo, irmãos. Ele desperta no coração dos homens todos os sentimentos baixos na área da sexualidade, toda sorte de malícia, de lascívia. Irmãos, o diabo é mestre em trabalhar essa área na vida das pessoas. O diabo sabe como derrubar as pessoas tocando nessas áreas. E quando as pessoas abrem os seus corações e permitem que os desejos lascivos afloram dentro dos seus corações com muita intensidade, a santidade da relação sexual entre esposo e esposa, essas são distorcidas, são levadas para o lado das trevas, para o lado escuro da vida espiritual. Os atos impuros, irmãos, têm a sua origem na carne. A satisfação desse desejo de forma impura, com certeza tem origem na carne, que insuflada pelo diabo, almeja cada dia mais satisfazer-se segundo aquilo que o mundo tem a oferecer. Nós precisamos entender, irmãos, que o relacionamento sexual entre o casal, nós precisamos compreender que as relações íntimas, elas precisam refletir a criação de Deus, o desejo original do Senhor. E nós não podemos trazer para dentro, irmãos, do nosso relacionamento conjugal, nós não podemos trazer para dentro do nosso casamento aquilo que é condenável, aquilo que é vergonhoso, aquilo que é fruto de impureza. E neste quadro estão as relações oral e anal. As relações oral e anal, irmãos, que hoje alguns líderes até apoiam, dão seu aval, mas nós sabemos que elas são frutos da impureza, são geradas pela carne. Geradas pela carne. Não há como você justificar à luz da palavra de Deus esse tipo de relacionamento. Não há como você justificar à luz da palavra do Senhor aquilo que foge ao natural, irmãos. E o Senhor, na sua sabedoria, o Senhor, na sua grandiosidade, Ele fez as coisas de forma correta. E quando alguém parte para o relacionamento oral ou anal, eles estão dizendo para Deus: olha, Senhor, errou. Senhor, tu errastes. Errou, Senhor. O teu projeto saiu com defeito de fábrica, Senhor. O teu projeto saiu com defeito de fábrica. Irmãos, nós acusamos o Senhor de ter errado na sua criação. Sabe por quê, querido? É o coração que foi tomado pelo pecado, é o coração que foi tomado por tudo que não presta, é o coração que foi envolvido pelas trevas, é o coração que foi envolvido por Satanás, é o coração que está longe do Senhor, é o coração que dá vida à carne, à velha natureza humana, aquilo que é errado, aquilo que é imundo, é trazido de volta para dentro da vida. Coisas que ficaram no passado são trazidas de volta para dentro da vida. A palavra de Deus não é observada, a palavra do Senhor não é observada. E Gálatas capítulo 5, versículo 19, nós temos um desses exemplos. Veja como diz a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. E vai por aí. Mas vamos ficar aqui em impureza e lascívia. O que é impureza, irmãos? A impureza no sentido moral, impureza proveniente de desejos sexuais,
luxúria, vida devassa. Isso é o significado da impureza segundo Gálatas. Desejos sexuais, luxúria, vida devassa. E a lascívia? A lascívia nada mais é do que conduta vergonhosa como sensualidade, imoralidade sexual, libertinagem e também luxúria. Ouça, irmãos, que diz a palavra é clara. O homem que não quer ouvir a palavra de Deus, ali em Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo afirma que estas obras são da carne, são práticas da velha natureza humana, as impurezas, que são os desejos sexuais impuros, imundos, a luxúria, a vida devassa. Fala também da lascívia, que são condutas vergonhosas, sensualidade, imoralidade sexual, libertinagem, luxúria. Como nós podemos, irmãos, como nós podemos trazer para dentro da nossa vida aquilo que a palavra de forma tão clara condena? E não venha me dizer, irmãos, que as pessoas que estão nesse tipo de ato, seja ele oral, seja anal, que estão fazendo isso em santidade, porque não estão sendo movidos por uma luxúria, pela lascívia, estão sendo movidos por desejos que ferem os princípios de Deus, porque são tomados pela carne. É o desejo da carne que aflora, é a vontade da carne que aflora, e nós precisamos controlar a carne. Somos direcionados pelo Senhor a mortificar a carne, Nós não podemos de forma alguma dar lugar às práticas que são da carne, que são comuns à carne. Nós precisamos, irmãos, dar lugar na nossa vida para o Senhor, unicamente para o Senhor, somente para Deus. É o Espírito Santo de Deus que precisa falar dentro de nosso coração. É o Espírito Santo de Deus, irmãos. Romanos capítulo 1, versículos 24 até o 27. Ouça a leitura da palavra. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar de Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Irmãos, esse texto seria o suficiente para condenarmos toda forma antinatural de relacionamento íntimo. Esse texto é o suficiente. Mas não ficou apenas nesse texto. Aqui nós vemos que as mulheres deixaram o contato natural. Qual é o contato natural, irmãos? Me fala. O Senhor fez dois órgãos, o órgão masculino e o órgão feminino, um para o outro, unicamente o órgão masculino para o órgão feminino. É lógico, é didático. Mas a Bíblia diz que as mulheres mudaram o seu modo natural. Qual o modo natural? Que o órgão feminino receba o órgão masculino. Mas as mulheres mudaram a sua forma natural de relações íntimas. E diz ainda mais à frente: e os homens deixando o contato natural da mulher. Presta atenção. E os homens deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Ou seja, irmãos, o homem deixou o contato natural com a mulher e buscou esse contato que deveria ter com a mulher no próprio homem ou na mulher de forma antinatural. Isso é claro no texto de Romanos capítulo 1. É claro, irmãos, a afirmação do apóstolo Paulo não deixa-nos dúvida quanto à condenação desse tipo de prática, seja a relação íntima oral ou anal. O Senhor condena de forma clara, e não venha me dizer os nossos pregadores que existem por aí, os sacerdotes de plantão, que na palavra de Deus não existe textos que condenem
a forma antinatural de relações. Não me digam isso, porque a palavra de Deus traz essa verdade de forma explícita. Romanos capítulo 6, versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Irmãos, se só existe uma forma natural de relacionamento, como foi que os homens ofereceram seus membros para a impureza? É uma coisa lógica. Procuraram em fontes erradas satisfazer os seus prazeres. E o Senhor condena de forma clara na palavra. Efésios capítulo 4, versículos 19 e 20, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Veja, irmãos, o que é que leva as pessoas a praticar a impureza? Entregaram-se à dissolução, entregaram-se ao pecado para com desejo ardente cometerem toda sorte de impureza. E Paulo diz, não foi assim que aprendestes de Cristo? Não foi assim. O que falar, amados? Como ser mais claro? Como ser mais claro? Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre tudo seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Mais uma vez, a palavra de Deus diz que o leito precisa ser sem mácula, sem mancha. Não pode ser impuro. E quando o casal que conhece a Cristo Jesus, levado por esses pregadores de plantão, sacerdotes que são verdadeiramente falsos profetas, enganadores, quando ouve essas palavras que dão liberdade para fazer o que quiserem entre quatro paredes, estão maculando o seu leito, estão sujando o seu leito, estão pecando contra Deus, estão pecando contra Deus. E o Senhor não vai deixar isto passar sem que haja uma condenação. O Senhor não vai deixar passar em branco, irmãos, porque toda sorte de pecado separa o homem da presença de Deus e o coloca debaixo da condenação do Senhor. Também em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigos, os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões. Ó povo de Deus que me ouve, não queira me dizer que você está sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus. Ah, Elias Oliveira, eu estou numa relação oral, numa relação anal com meu cônjuge, mas foi o Espírito Santo de Deus que nos deu a revelação, foi o Espírito Santo de Deus que nos trouxe a revelação. Não apareça para mim com esse tipo de palavra, porque vocês estão pecando e estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus, Deus não tenta ninguém, Deus não leva ninguém à tentação, irmãos. Deus não leva ninguém ao pecado. Nós precisamos estar atentos a essas verdades. Irmãos, a relação anal, hoje tão comum, infelizmente tão comum, defendida por tantas pessoas, é uma prática claramente condenada na Bíblia. Sim, irmãos, ela é condenada de forma clara na palavra do Senhor. Quero que você preste atenção na leitura de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Apenas parte. Porque o que nós queremos colher nesse texto é que os sodomitas estão debaixo de condenação. Os sodomitas. Eu não sei se você já teve a curiosidade de olhar no dicionário o que significa sodomia. Talvez você ainda não teve a curiosidade. Ah, Elias Oliveira, eu não pesquisei. Sodomia está na Bíblia, está relacionado à homossexualidade, mas eu não procurei ver o que significa na palavra do Senhor. Eu não procurei ver.
Pois é, irmãos, o dicionário fala o seguinte: ouça a definição para sodomia. Sodomia, segundo o dicionário: substantivo feminino, conjunção sexual anal entre homem e mulher ou entre homossexuais masculinos. E diz ainda, sodomita. Sodomita, quem pratica a sodomia. A fonte é o dicionário Aurélio. Irmãos, falar o quê? Falar o quê? Dizem por aí que a palavra de Deus não fala nada a respeito das relações sexuais anal. Elias Oliveira, na Bíblia não traz nada disso. Não traz como, irmãos? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, diz que os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Esses estão debaixo de condenação. E quando você lê a respeito, quando você pesquisa a respeito de sodomia, você descobre que sodomia nada mais é do que conjunção sexual anal entre homem e mulher ou entre homens. Esta é a definição do Aurélio, irmãos. Essa é a definição do Aurélio. E nós vemos que a palavra de Deus condena de forma clara. De forma clara, irmãos. E como eu já disse, queridos, é facilmente comprovada pela ciência a função de cada órgão em nosso corpo. E os órgãos que foram criados por Deus para as relações sexuais são aqueles que todos conhecem, o masculino e o feminino. Um feito para o outro. Um feito exclusivamente para o outro, e aquilo que foge a esta verdade é pecado. Se você usa o teu órgão sexual de forma não natural, você está ferindo a criação de Deus, a origem deste órgão, porque Deus criou este órgão, e você está pecando contra Deus, falando para o Senhor de forma indireta: Deus, estou usando assim porque assim é melhor, porque você errou, Deus. Não era para ser daquela forma que foi criado, Deus. Esse órgão fica melhor desta forma, este fica melhor daquela outra forma, e além disso você está pecando contra a palavra de Deus, que diz que toda forma de impureza, de sodomia é pecado, é condenado e está levando as pessoas para o inferno. Irmãos, nós não podemos nos calar diante dessa verdade. Eu não posso me calar diante dessa verdade. Eu não posso me calar diante dessa verdade quando aqueles que se dizem representantes dos evangélicos nesse Brasil abre a sua boca e profere palavras dando consentimento para que entre quatro paredes tudo é permitido. Nós não encontramos isso na Bíblia, irmãos. Nós encontramos que precisamos ser santos 24 horas por dia, seja dentro de quatro paredes, seja dentro do nosso trabalho, seja onde quer que nós estejamos. As pessoas precisam ver em nós Cristo Jesus, nós precisamos refletir Cristo Jesus, e eu não posso de forma alguma, irmãos, usar o meu corpo para o pecado. E você que me ouve, que é servo do Senhor, fiel a Deus, você não se pode deixar usar pelo diabo. Não permita que o engano, que os espíritos imundos use você, use o teu corpo. Não permita, não peque contra o Senhor, não peque contra Deus, mas viva a Deus com toda a intensidade do teu ser. Irmãos, não queira satisfazer a carne. Não queiram satisfazer a carne, não queiram satisfazer a carne, não se deixem envolver por sentimentos baixos, pecaminosos, sentimentos vergonhosos, não se deixem envolver por isso, irmãos. Mas sejam santos em tuas relações íntimas, a ponto de o nosso Senhor e Salvador Jesus seja glorificado no teu leito. Que teu leito seja sem mácula, que teu leito seja puro, que você não tenha vergonha de olhar para o próximo, que você não tenha vergonha de falar das tuas intimidades para o próximo, se assim for necessário, porque Cristo Jesus será glorificado no leito sem mácula. Irmãos, olhe para o Senhor, amado que me ouve, olhe para Deus, não se deixe levar pelo pecado, não se deixe levar pelo engano satânico, não se deixe levar pela artimanha do diabo, mas procure colocar Deus no centro da tua existência, em todas as situações da tua vida, inclusive no relacionamento íntimo, que seja para a honra e para a glória do Senhor, que você tenha um relacionamento com teu cônjuge, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Amém?
Que esta palavra sirva de alerta para você, sirva de alerta para você que ouve, para que você esteja atento, para que você esteja atento à vontade do Todo-Poderoso e para que o nome do Senhor seja glorificado hoje e sempre na tua vida. Que a paz do Eterno esteja sobre a tua existência, sobre a tua casa, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e abra teu entendimento para que você compreenda que bom é agradar ao Senhor, que bom é servir a Deus. É que eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.